Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui vai mais um episódio do nosso canal Jornal SDA. Aqueles que ainda não sabem, o nosso canal Sala de Aulas mudou um pouquinho a sua configuração. Agora somos o canal Jornal SDA, com a mesma professora Flor que sou eu, mas com notícias rápidas e que estão em voga na nossa sociedade, na atualidade. Então, eu trago aqui algumas notícias breves em um vídeo curto, de no máximo 15 minutos, para que a gente possa comentar um pouquinho e atualizar o canal. Espero que vocês possam curtir, assistir até o final, compartilhar, se inscrever, trazer mais pessoas aqui, para que o nosso canal ganhe mais espaço, ou pelo menos se mantenha como uma sementinha diante de tantas outras sementes que nós temos aqui. Afinal, ano que vem nós teremos eleições e é necessário que façamos um pouquinho a nossa sementeira para que a gente ajude a nossa democracia. Estou aqui vendo as notícias de hoje. Aconteceu uma tragédia, como vocês devem saber, lá nos Estados Unidos, né? Um ataque a um casal que infelizmente veio a falecer, um casal israelense, e esse caso, logicamente, né, ganhou uma grande repercussão no mundo. O Itamaraty já se pronunciou totalmente solidário aos familiares dessas vítimas e também falou como o Estado, né, brasileiro que é contra o antissemitismo. Ok, né? Mas, para além de tudo isso, eu abri aqui vários canais para ler sobre essa notícia e um me chamou bastante atenção, justamente pelo início do diálogo, o início do artigo do jornalista Gabriel Gomes, que escreveu hoje para o ICL Notícias. Ele começa assim: o povo palestino não pode ser morto de fome ou pelas bombas de genocídio. É exatamente isso que eu quero pegar. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, desvalorizando a tragédia do casal que faleceu por meio de ataque lá nos Estados Unidos. Mas, como historiadora, eu sempre procuro observar as duas faces da moeda, a cara e a coroa, porque é assim que tem que ser. Senão, não seria eu uma historiadora, porque é função do historiador procurar conhecer todas as possibilidades do fato histórico para, a partir daí, ele fazer a sua leitura e formar a sua opinião. Esses dias, menos de uma semana, nós tivemos notícias de que mais de 14 mil crianças podem vir a perder suas vidas na faixa de Gaza, vítimas do genocídio promovido pelo governo de Netanyahu, porque não estão recebendo alimentos, não estão recebendo água e não estão recebendo, com tudo isso, tratamento médico, apoio. Já perderam seus familiares. Muitas dessas crianças são órfãs, mas esse fato não chama, ou pelo menos não tem chamado,
a totalidade de mídias do mundo com tanta dor, com tanta revolta, que esse fato merecia ser chamado a atenção pelas mídias e pelas populações mundiais. Mais de 2 milhões de palestinos perderam suas vidas nessa guerra insana após o ataque terrorista do Hamas a Israel há 2 anos atrás. Mas o mundo parece que normalizou, parece que não se importa. A faixa de Gaza é mais ou menos do tamanho do nosso estado de Sergipe. O nosso estado de Sergipe é o estado menorzinho que temos aqui no Brasil. A faixa de Gaza, então, é desse mesmo tamanho, parecido. Se comparado à grandeza do nosso Brasil, a faixa de Gaza não é tão grande assim, já que o estado de Sergipe é o menor. Porém, com todo esse processo de genocídio ocorrido desde o ataque do Hamas a Israel, está encolhendo mais ainda. Daqui a pouco, nem um Sergipe vai ser mais a faixa de Gaza, né? Vai ser algo bem menor. Os palestinos ainda não sumiram do mapa, não por falta de empenho de Netanyahu e seus soldados, mas por pura misericórdia divina, resistência de um povo palestino que, como eu já ouvi pessoas palestinas fazendo simpósios que eu já participei, uma moça palestina falou: nós não vamos desaparecer porque fizemos um acordo de resistirmos, e mesmo que eles terminem com todos nós, sobrando um, esse um será dotado de toda a capacidade e de empenho e desejo de um fazer dois, de dois fazer quatro, de quatro fazer seis e assim por diante, para um dia ter de novo palestinos em grande número. Então nós iremos resistir, foi isso que disse a moça. Então, pessoal, não estou aqui de maneira nenhuma, mais uma vez, desvalorizando a vida dos 2 cidadãos que perderam suas vidas, o casal que perdeu suas vidas, vítimas de um ataque lá nos Estados Unidos, hoje. Não. Eu estou apenas como historiadora, como brasileira, mas, acima de tudo, como ser humano, falando que se a morte de um casal, de uma parte, comove tanta gente, e deve sim comover, porque uma vida só é importante, mas se esses comovem, por que não milhares, milhões de outras vidas do outro lado também não comove? É só para a gente refletir. Gabriel Gomes, então,
com essa frase: o povo palestino não pode ser morto de fome ou pelas bombas de genocídio. A frase do ativista brasileiro Tiago Ávila será um dos lemas da Flotilha da Liberdade, em uma nova tentativa de missão internacional para levar nos próximos dias ajuda humanitária à população da faixa de Gaza. Tiago, conhecido por sua atuação em movimentos internacionais de solidariedade, será o representante brasileiro na missão humanitária para ajudar os palestinos. A nova missão acontece cerca de 20 dias após um banco de grupos ser atacado, aliás, um barco do grupo ser atacado ao largo de Malta por drones israelenses, né? Entre os cerca de 30 tripulantes estava o ativista brasileiro Tiago Ávila. Todos os ocupantes da embarcação sobreviveram. Então, os israelenses, né, há 20 dias atrás, atacaram uma flotilha do Tiago Ávila, que é um combatente, né, que é um representante, vai ser o representante aí da missão humanitária no Brasil. Cerca de 90% da população de Gaza foi deslocada de onde vive. Mais 51 mil palestinos civis foram mortos, dos quais mais de 15,6 mil são crianças e cerca de 8,3 mil mulheres, né? Então, assim, se tem uma coisa que configura genocídio é matar crianças e matar mulheres. Mulheres porque são aquelas que gestam as crianças, né? E crianças porque, entre aspas, são o futuro, né, de determinada etnia. Então, configura-se matar crianças e mulheres genocídio, né? Assim, em grande quantidade. Nos próximos dias, o grupo vai partir para a costa da Itália, no barco Madeleine, em pequeno veleiro, levando 12 voluntários, levando ajuda humanitária que conseguirem carregar à disposição de ser útil e solidariedade ao povo palestino que está vivendo horrores de um genocídio, disse o Tiago Ávila, né? Então, toda a solidariedade, né, ao povo palestino e também solidariedade ao povo, à família, né, que perdeu os dois jovens, né, os dois jovens hoje, né, com um ataque que está sendo atribuído aí a um criminoso, né, uma ação de um lobo solitário, e disse que esse lobo solitário, que é a pessoa que age sozinha, né, teoricamente, ao atirar e matar esse casal, gritou Palestina Free, né, ou Palestina Livre, né? Então, está sendo atribuído a alguém que defende a causa palestina. E, voltando aqui para o Brasil, né, as nossas notícias do Brasil, nós temos aqui a tentativa eu estou vendo assim, né, pelo menos, que deve ser por conta do Eduardo Bolsonaro, né, que está lá em território norte-americano, vivendo lá às custas do pai, né, que diz estar sustentando o filho às custas do Pix, dado pelos patriotários, né? Aliás, os patriotários já devem começar a abrir suas carteiras novamente, porque novamente está sendo pedido, né, ajuda de Pix para a gadaiada, né? E com certeza eles vão ajudar, porque disse que o Bolsonaro está sustentando o filho na mordomia norte-americana, né? E que, para não dizer que o filho está recebendo ajuda do partido, porque isso seria uma coisa totalmente ilegal, ele poderia, o partido dele, inclusive, né, poderia responder por estar mandando dinheiro público, né, do partido para sustentar uma pessoa que não está fora do Brasil oficialmente, né? Então, o Bolsonaro, na tentativa de salvar o filho, de responder qualquer processo, e até o partido do Valdemar, né, de estar sustentando vagabundo lá, né?
acaba que o Bolsonaro está falando que ele que está pagando os custos do filho lá em Nova York, e, portanto, ele não pediu de boca, mas aí terceiros pediram, né, para que a gadaiada mantenha a ajuda em Pix novamente, né? Mas aí, como disse a Andréia Gouveia, né? Andréa Gonçalves, melhor dizendo, Bolsonaro pode estar dando um grande tiro no pé, né? Porque se ele disse que estou sustentando meu filho, né? Para livrar o filho de responder alguma coisa na justiça por estar fora do país, né? É, sem ser oficial e recebendo dinheiro do partido, né? Sem ser oficial. Aí ele quis livrar o filho, mas aí ele pode estar se imbricando, né? Porque se de repente acontecer de vir mesmo a sanção contra o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, segundo André Gonçalves, pode até ser preso, né, por estar patrocinando um ataque à soberania nacional, né? Está incitando alguém que está fora do Brasil, filho dele no caso, né? E esse filho dele está fora do Brasil tentando, traindo a nossa pátria, né? Isso é crime, né? Previsto em Constituição. O que que acontece? O Alexandre de Moraes está sendo ameaçado por um secretário do Trump, né, que disse ser possível que os Estados Unidos preparem sanções contra o Alexandre de Moraes, né? E aí fica-se a pergunta: essa ideia, né, de sancionar o Alexandre de Moraes, ou seja, interferir diretamente, né, na soberania do Brasil, pode ser obra do Eduardo Bolsonaro, né, que está lá em solo brasileiro e que já afirmou que não volta para o Brasil até que os Estados Unidos sancione o Brasil. Então, o pai aqui está mandando dinheiro para o filho tentar fazer, incitando, né, que os Estados Unidos lá interfiram na soberania aqui. Então, é crime de todo jeito. É crime se ele estiver lá recebendo dinheiro do partido sem estar trabalhando para o Brasil. É crime porque ele está lá incitando, né, tentando imbricar o Brasil em algum problema diplomático. E vai ser crime também se acontecer de, por conta disso, o Brasil ter sanções, né? Ou a figura de Alexandre de Moraes ter sanções, porque será um comunicado de guerra praticamente, né? Porque você não pode, de maneira nenhuma, interferir na soberania brasileira. Eu queria ver se fosse o contrário, né? Se fosse um filho do Lula que tivesse, se fosse alguém, né? Que o filho do Lula que tivesse lá, né, falando contra, né, aliás, o filho de alguém tivesse aqui falando contra os Estados Unidos, né, e algum ministro do Lula falasse, não, a gente vai sancionar alguém de lá, né? Queria ver que se isso daí já não era uma declaração de guerra bélica, né? Não digo nem ideológica, uma guerra bélica, né? Que estaria posta aí na mesa sem qualquer discussão. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal foram informados de que o Palácio do Planalto acionou o Ministério das Relações Exteriores para reagir de forma contundente às ameaças feitas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Lula, segundo a jornalista Bela Megali, de O Globo, considera que qualquer ataque ao Alexandre de Moraes será tratado como um ato de afronta à soberania, isso mesmo, à soberania nacional por parte da administração do presidente Trump, que assumiu segundo mandato esse ano. A mensagem transmitida a integrantes do Superior Tribunal Federal foi clara. O Itamaraty foi orientado por Lula a se posicionar com firmeza diante do episódio, reforçando que não cabe a nenhum governo estrangeiro
interferir nos poderes de outro Estado soberano, e o Brasil é um Estado soberano. Os bolsominions podem não achar que seja, mas o Brasil é um Estado soberano, né? E não pode receber uma afronta dessa e ficar calado. Tem sim que reagir com bastante dureza e veemência, né? A avaliação, segundo a reportagem, é de que a postura da Casa Branca representa uma tentativa inaceitável de ingerência de assuntos internos no Brasil. No Supremo, os magistrados discutem que a defesa de Alexandre deve ocorrer por meio de canais diplomáticos e não ser liderada pela própria corte. Para os ministros, o cerne da questão não é um ataque a Moraes enquanto indivíduo, mas sim uma afronta direta ao Estado brasileiro, e por isso cabe ao executivo e não ao judiciário responder com o devido peso político e institucional. O que o Supremo está falando? Ok, só que este é mais um problema político e institucional do que um problema jurídico, tá? Porque realmente é um ataque de um chefe de Estado a outro chefe de Estado, de um representante de uma nação que tem todos os direitos, a outra nação igual que também tem todos os direitos. Então não pode, é aquilo que eu falei, eu queria ver se fosse o contrário. Se um filho do Lula tivesse em solo é, nacional, falando contra os Estados Unidos e atacasse a soberania dos Estados Unidos, né? E falasse, um filho do Trump tivesse aqui, né? Em si, falando alguma coisa sobre os Estados Unidos, e aí um do Brasil, um ministro do Lula, abrisse a boca e dissesse: nós vamos sancionar os Estados Unidos porque o filho do presidente dos Estados Unidos está aqui dizendo que os Estados Unidos não é uma democracia. Né? E aí a gente vai interferir lá. Ué, era uma declaração de guerra. Então, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Estados Unidos não pode, não podem continuar achando que tem que interferir na vida de todos, de todas as nações do mundo, porque não, não podem, tá? Então, é muito legal esse ver, né, essa distribuição de poderes, né, e responder devido ao peso político e institucional. É como se fosse uma grande engrenagem, né, dos três poderes, onde cada um tem ali a sua jurisdição, suas limitações, né, e peso político e institucional cabe sim ao executivo muito mais do que o judiciário, né? Porque não se está atacando o Alexandre de Moraes, está atacando a soberania do Brasil, né? Então tem que haver sim uma, digamos, retaliação institucional e política, né? Uma, uma ação mesmo, né? Uma resposta, né? Uma resposta institucional e política. As tensões aumentaram nessa quarta-feira, dia 21, quando Marco Rubio, chefe do Departamento dos Estados Unidos, declarou durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores do Congresso estadunidense que o governo Trump está avaliando aplicar sanções contra Alexandre de Moraes. Então é isso, vamos esperar aí, né, qual será a reação ou a fala do Itamaraty, que é o nosso Ministério de Relações Internacionais, né? O Mauro, acho Mauro Vieira é o nome dele, né? Que vai responder institucionalmente e politicamente a essa afronta do governo Trump. Seguindo aqui, olha só, encerrando aqui o nosso papo de hoje, já passei aí mais de 10 minutos do que eu falei, olha só que coisa. Mas vamos encerrar com uma boa notícia. Comissão aprova anistia para ex-presidente Dilma Rousseff e lhe dará indenização de R$100 mil. Isso é sobre
as torturas sofridas, né, no regime militar aqui no Brasil. Dilma foi presa, torturada, né, e processou o Estado brasileiro, né? Então, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aprovou por unanimidade, que legal, né? O pedido da ex-presidente Dilma Rousseff para ser reconhecida como anistiada política, em razão das violações de direitos humanos que sofreu durante a ditadura militar. Ela também receberá uma indenização em parcela única de R$ 100 mil. E aí, claro, né, a bolsoniada já caiu em cima na rede, dizendo: olha, vocês não querem dar anistia para o Bolsonaro, coitadinho, que não fez nada, mas vocês anistiam a Dilma Rousseff, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A anistia que Dilma Rousseff pede é uma coisa justa, porque ela não é criminosa, ela não tacou fogo, ou não incitou o golpe de Estado, muito pelo contrário, né? Ela lutava pela democracia, como ela mesmo diz, né? É fácil em uma democracia você pedir ditadura, mas não é fácil você, numa ditadura, pedir democracia, né? Porque uma coisa não é a mesma coisa, né? Duas coisas não é a mesma coisa, melhor dizendo. E aí a Dilma Rousseff, ela foi torturada, né? Ela foi vítima, ela não foi o algoz, ela foi a vítima, né? Então ela tem sim todo o direito de pedir essa reparação do Estado e direito de receber também uma indenização pela tortura, né, que sofreu por 2 anos, né, que ela ficou presa. Já Bolsonaro, a gente sabe que não foi vítima de nada, né? Ele foi o cabeça de chave, né? Aliás, estava ontem, né, julgamento lá, ou deu início ontem o julgamento pela primeira turma, né, do Supremo, o julgamento aí daqueles que idealizaram, né, o 8 de janeiro, e Bolsonaro está no meio, né? A presidente da comissão, Ana Maria Lima, também pediu perdão em nome do Estado brasileiro pela tortura, perseguição sofrida durante o regime ditatorial. O pedido de perdão é um rito da comissão para todos os anistiados. Dilma foi presa em 1970, quando ela tinha 22 anos, por atuar em uma organização de resistência ao regime militar. Durante o período em que esteve detida, foi submetida a inúmeras sessões de tortura, né? E resistiu bravamente. Dilma é, assim, uma das mulheres que eu mais admiro no mundo, na vida, porque, como ela falou, né? É, mentir na ditadura não é de maneira nenhuma uma vergonha, né? Vergonha é falar a verdade, né? Porque falando a verdade você leva todos os seus companheiros, né, à prisão e à tortura e à morte, né? Então você sustentar uma mentira durante a tortura é realmente uma valentia muito grande, né? Por isso esse apelido carinhoso que a Dilma tem, né? Dilma Valente, coração da gente, né? Então é isso, eu encerro com essa força, com essa garra, né, da presidente Lula e com essa justiça, né, tardia para a ex-presidenta do Brasil, né, a eterna primeira presidenta mulher do Brasil, né. Eu encerro aqui o nosso bate-papo pedindo para você não esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever aqui, deixar o seu comentário, o que que você acha dessa anistia da Dilma, foi justa ou não foi? E fala aí para mim a tua opinião sobre os assuntos que eu abordei aqui. Cabe ou não cabe uma resposta veemente do Itamaraty para os norte-americanos, né? Porque eles estão tentando invadir, né, a nossa soberania nacional por meio aí de criar sanções a Alexandre de Moraes, né? E não é porque é o Xandão, não, mas qualquer outro ministro, até mesmo se fosse o Nunes Marques, né?
caberia sanção, porque caberia repúdio à sanção, né, deles, porque não é o ministro, não é a figura do ministro, aí é a figura do Estado brasileiro, tá? E também coloca aí o que, que você acha sobre o que eu falei dos ataques, né, à faixa de Gaza, ao genocídio da faixa de Gaza e à morte desse casal, infelizmente, lá nos Estados Unidos. Até amanhã, muito obrigada. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Fica com Deus, se cuida. Fui. Tchau. Podendo ajudar no Pix, 252-791-61802. Não esquece. Tchau, tchau.